Glória a Deus. Amada igreja, agora nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Louvor nós cantamos, adoração nós oferecemos, culto nós dedicamos, pregação nós ouvimos. Então agora é hora de ouvirmos Deus falar. Vamos ficar de pé para que possamos aqui orar, pedindo que Deus fale conosco, usando seu servo diácono Osmar nessa noite. Na palavra do nosso Deus, convidamos aqui o obreiro irmão Dito para estar orando. Se o Dito disser, está dito. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e oramos a Deus. Querido Deus, Pai eterno, em nome do meu Senhor Jesus amado, agora chegou a hora, Pai, de nós ouvirmos a palavra de Deus, que vai sair da boca do nosso irmão Osmar, e vai ser usado pelo poder de Deus para trazer a palavra para os nossos corações. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Estamos de corações abertos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que nosso departamento de missão foi escolhido a dedo, viu? Irmão Pedro, né? O apóstolo. O evangelista Marcos. O Dito, né? Escreveu a Bíblia, porque tudo que está escrito foi dito. E eu para carregar as caixas de som no carro. Então foi escolhido a dedo, os 4 juntos para poder fazer essa missão, né? Proclamar o Evangelho, qual todos nós fomos chamados para isso. Aleluia, louvado seja Deus. Já quero aqui agradecer o pastor, sou grato por essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, num culto temático, né? Culto do Filho Pródigo. E quero dizer para a igreja que vou ser fiel a esse tema, vou ministrar em cima da mesma passagem, qual foi tirado a temática do culto, e já estou grato por essa oportunidade, porque nos alegra, nos deixa contente e feliz quando recebemos a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Da mesma forma que nós nos alegramos nos louvores, quando recebemos convites para louvar, ou até mesmo nós louvando junto com os irmãos que vêm, mas também quando nós estamos na oportunidade de transmitir a palavra, também é muito gratificante, porque antes de nós chegarmos aqui e transmitir, nós aprendemos ao estudar. E eu quero dizer para os irmãos que li já bastante essa mensagem, essa palavra do Senhor, já ouvi diversas pregações, mas eu confesso para a igreja que tive uma profundidade maior ao estar estudando esse texto, e me alegrou bastante aquilo que o Senhor tem me entregado, e o que Ele me entregou é obrigação minha passar para vocês. Aquilo que Deus transmitiu para mim através das Escrituras Sagradas é missão daquele que está falando, tem que passar. Aquilo que nós recebemos de graça, também anunciamos de graça. Aquilo que o Senhor nos entregou, não é justo nós pouparmos alguma coisa e passar poucas palavras. Não, né? É importante nós passar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Lucas capítulo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, qual Lucas escreveu no capítulo 15. Vamos ler do versículo 11 ao 20. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 20. Glória a Jesus. Quem foi encontrando, vai ficando de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Glória a Jesus. Somente até aqui, versículo 20, para a nossa meditação e para aprendermos um pouco, tanto nós já que entregamos o nosso caminhar a Jesus Cristo, como aqueles que estão aqui pelo convite que foi recebido. É interessante nós começarmos aqui a analisar esse texto. É importante nós saber o que é que está acontecendo no cenário primeiro. Tanto aqui presencialmente com Jesus, a cena onde Jesus está, como também todo o cenário de Israel e até os dias atuais. Jesus aqui, ele está no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, nos que trabalhavam a serviço público, aqueles judeus que estavam ligados a Roma, possamos dizer assim, prestavam serviço. Jesus estava no meio deles, e esse era tido como uma espécie de traidor. Tinha se juntado a um povo que era opressor, um povo que tinha invadido e que tomava de conta da região. Por mais que Roma em si, ela não oprimisse o povo, mas era algo que estava subjugando aquele povo. O povo estava, querendo ou não, debaixo das leis romanas. Um povo que foi escolhido para ser algo de Deus, para ser um povo de Deus, escolhido por Deus e governado por Deus. E Jesus, que veio como rei dos judeus, Jesus que veio como descendente de Davi, aquele que iria libertar o povo, que para os fariseus era o que iria salvar o povo das garras de Roma e subjugar até mesmo Roma, e Roma ficar debaixo do governo de Israel, uma espécie de vingança para os fariseus. E Jesus estava totalmente ao contrário do que eles estavam pensando. Jesus estava no meio deles, no meio dos pecadores, pregando o evangelho. Estava se alimentando na roda com eles, sentado. E quando foi avistado pelos fariseus, aí eles questionaram Jesus: como é que pode ele estar sentado no meio dos pecadores? Se você começar a ler desde o versículo 1 do capítulo 15, você vai entender. É onde Jesus vê toda essa cena, Jesus olha para o que eles estão falando e Jesus começa a citar parábolas. A primeira é da ovelha perdida, a segunda
é da dracma perdida, e a terceira do filho pródigo. E é aonde eu vou ser fiel à temática do culto. E olhando para isso, Jesus analisando tudo isso, Jesus começa a dizer para ele que um pai tinha 2 filhos, e ele distingue dizendo que um é mais velho do que o outro, porque se tem um mais novo, automaticamente também tem um mais velho. E olhando para isso, antes do mais novo nascer, só tinha um. E aqui nós aprofundamos na palavra, entendemos o contexto, sabemos que o filho mais velho tem uma representatividade de Israel, o povo escolhido de Deus, Deus como pai. E o filho mais novo parte a nascer. Isso olhando para Israel, é importante nós entender aqui para até chegar em nós e na temática do culto. Olhando agora para o filho mais novo, é como se fosse o reino dividido de Israel, que Israel era um só. Você pode entender desde Moisés, aí vem Josué conquistando a terra, aí de lá para cá vem passando, aí vem Samuel, onde escolhe o primeiro rei, era um povo só. Saul, ele sai da direção de Deus, vem Davi, o escolhido. Davi também reina um povo só, vem Salomão, também reina um povo só, e depois de Salomão é que o reino se divide. Nós lemos Crônica há pouco tempo, e Crônica, se eu não me engane, a partir do capítulo 10 é que começa a mostrar a divisão desse reino. E Roboão começa a governar, que era descendente, de Salomão, ele iria reinar. E a Bíblia diz que Salomão ele cobrou impostos muito altos, o povo trabalhava muito severo ao comando, a parte do norte, ao comando de Salomão. Quando Roboão começa a governar, que o povo chega até ele através de Jeroboão, conversando com ele, dizendo: vamos diminuir isso aí, para nós aqui se unir, porque seu pai era muito pesado. E ele, ao receber conselho dos sábios, não deu ouvido, preferiu dar conselhos aos seus amigos, que eram desde novos. Vendo agora Roboão como rei, queria se aproveitar da situação, provavelmente, vendo ele ter um governo de tudo. Então vamos agora nós decidir, eu vou me encostar nele, vou me aproveitar nele. E passou um conselho dizendo: se o seu pai era severo com esse povo, então você também deve ser até mais. Tinha algum motivo para isso. E ele decidiu ouvir o conselho dos seus amigos e falou: o meu dedo mindinho, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, dizendo: eu vou ser mais duro do que ele. E aqui o reino se divide. Nasce o reino que ficou conhecido também como o reino de Israel, e o outro reino de Judá. Mas o interessante é que Deus nunca deixou de amar aquele povo mesmo dividido. A Bíblia menciona que ele usa através de Oséias, falando com o povo, dizendo: Oséias, eu lhe aconselho a você a casar-se com uma mulher de prostituição, uma mulher que vive a vida entregue aos homens. E quando se Israel chegar a perguntar o que é que está acontecendo, aí você chega e diz: assim diz o Senhor, mesmo você prostituindo, ou seja, adorando outros deuses, sabendo que foi o Deus de Israel, o Deus Jeová, que te resgatou do Egito, mesmo você sabendo disso, procurou adorar outros deuses, porque o reino do norte adorava outros deuses, tinha esquecido do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, olhando para isso, Isaías diz: mesmo você abandonando Cristo, abandonando Deus, na pessoa de Deus, Cristo ainda não tinha vindo, abandonando Deus, adorando outros deuses, tem uma mensagem para você: Deus quer vocês de volta. Essa é a mensagem. Deus queria o povo de volta. E olhando para isso, Deus está dizendo a este povo: é o seguinte, meu querido, vocês, está na parábola da ovelha perdida, ele deixa bem claro: é melhor um pecador, a festa no céu quando o pecador se arrepende, do que de 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Aí Jesus começa a dizer: ó, é melhor eu estar ministrando a mensagem para esses pecadores do que aqueles que não necessitam mais dessa mensagem, que já se converteu. Aí Jesus está ensinando para eles. É o seguinte, meu querido, tem essa parábola. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo pediu aquilo que era de direito dele, iria ser de direito. Ele pediu aquilo antes do pai morrer, pediu, e juntou tudo e saiu. Abandonou o pai, não queria mais viver debaixo da regra do pai, debaixo da proteção do pai, debaixo da ordem do pai. Ele não queria mais viver. E olhando, pode ver a partir do versículo 12, a Bíblia diz que o moço pede ao pai tudo. Pai, me dá a minha parte da herança, dá a minha parte da fazenda. Aí o pai dividiu entre 3 e deu a parte que cabia ao filho mais novo. O filho não pediu, ele entregou. O pai não interferiu no poder de decisão que o filho tinha, da mesma forma que Deus não interfere no livre-arbítrio que Ele te deu. Você tem a escolha. E olhando para isso, Jesus já está ilustrando aquele povo, aos fariseus, aquele que estava questionando Jesus. E ele começa a dizer que ele partiu, o pai partiu, entregou o filho. O filho partiu para uma terra distante. Aí aqui nós começamos a entrar na mensagem. Primeiro o filho recebe tudo que tem de direito, o pai lhe entrega. O pai é bondoso, o pai é amoroso. Depois o filho junta tudo e parte por uma terra distante. Olha só, às vezes quando nós não queremos ficar debaixo da regra do pai, nós se distanciamos dele. Começa a ir para longe, começa a se distanciar. Eu lembro ainda quando eu vivi afastado da igreja, por mais obediente, por mais respeitador, por mais olhando a figura do meu pai, olhando a figura da minha mãe e entendendo a soberania que eles tinham sobre mim. Mas quando nós vivemos no mundo afastado do caminho do Senhor, nós escutamos o conselho, mas ignoramos, ou seja, não vivemos. Isso é ignorar. Isso era o que o filho estava fazendo. Queria viver distante dos pais e saiu. É importante entender que a parábola não é importante nós fixar nos personagens em si, mas na mensagem que Jesus está passando, na mensagem que ele está pronunciando. E o filho sai, e a Bíblia diz que ele desperdiça tudo que era direito dele, tudo que o pai por amor entregou, mesmo ele se distanciando do pai. A Bíblia diz que ele desperdiça tudo, ou seja, acaba. A Bíblia menciona que é dissolutamente, ou seja, de forma libertina, de forma devassa, de forma sem pensar em consequência. É o que o texto está dizendo. Com farras, já trazendo para o nosso português bem rasgado mesmo, trazendo com farras, com curtições, com bebidas, com drogas e com tudo. E começou a desperdiçar, sem medir consequência, sem fazer um investimento. Aquilo que ele tinha no bolso, acredito eu, que ele partiu a fazenda. Então, ele foi gastando, foi vendendo aquilo que ele ia recebendo, ia começando a usufruir, ia começando a gastar. Se nós olhar para o cenário, naquele momento político, governamental, então tinha 2 grandes cidades que promoviam festas, que promoviam atrações, que promoviam grandes movimentos, que era Roma e a outra Antioquia. Hoje, depois que eu terminei de estudar, eu abri a televisão, sentei um pouco, e por incrível que pareça, o canal que, assim quando eu abri a televisão, estava um canal e estava passando o filme Gladiador. Aí eu fiquei analisando, e quando ele entrava dentro do cenário onde tinha leões, no cenário de guerra, no cenário onde um se gladiava, matava o outro, estava a multidão em volta, tudo vibrando, tudo comemorando. Aí na hora que eu vi isso, eu comecei a imaginar, era isso que o filho estava fazendo.
Ele estava num canto onde estava se divertindo, talvez em aposta, aquele ali vai morrer, aquele ali vai ganhar. Talvez em ambientes onde a promiscuidade reinava, onde ele estava com várias mulheres, com vários amigos e gastando. E a Bíblia conta que ele desperdiçou. Acabou. É interessante nós saber que acaba. Por mais que nós recebemos bênção do Pai, um dia acaba. Porque trazendo para nós é o seguinte, meu amigo, meu querido irmão, o que você fez, o que você com as suas mãos fez para poder cair água do céu? Nada. O que você fez para poder a semente germinar? Você teve algum poder de fazer isso? Não teve. Você tem algum poder de poder separar só para você oxigênio? Não. É tudo dado pelo Pai. E muitas vezes nós recebemos tudo isso, todas essas bondades do nosso Deus, a chuva, o sol, o alimento, a saúde, a força, a disposição, tudo isso que o Pai vai dando a você. Às vezes nós estamos desperdiçando isso que Ele está nos dando. Em vez de nós estar agradecendo, adorando, glorificando, estamos usufruindo de outra maneira. Estamos desperdiçando a bondade de Deus em nossa vida. É ou não é verdade? É desse jeito. Então, se o filho desperdiçou aquilo que o pai deu, às vezes nós desperdiçamos aquilo que o nosso Pai Celestial está nos dando dia após dias. É ou não é verdade? É isso que o texto está dizendo. Eu disse que eu ia ser fiel à palavra e eu vou ser fiel a ela até o final. Então vamos lá. No verso 14, a Bíblia diz que houve uma grande fome. O que é isso, meu irmão? As bênçãos do papai também cessam na sua vida. Ele vai lhe dando oportunidade, vai lhe dando saúde, vai lhe dando porta de emprego. Muitas vezes, mesmo afastado, você diz: eu queria um emprego e não apareceu, de repente aparece. O Senhor vai lhe abençoando. Por quê? Porque Ele te ama e te quer de volta. Mas as bênçãos do Senhor tem momento que ela vai cessar. É necessário e importante nós entender que para Deus o tempo não é longo, porque Deus é eterno. Tudo para Deus é imediato, Ele é eterno. Mas para nós temos uma duração de vida. Pela Bíblia é até 120 anos. Mas nós brasileiros, passar de 80 já é complicado. Então nós temos um limite de vida. Por mais que para nós demore, para Deus é como se fosse rápido. Então Ele vai lhe dando e nós vamos desperdiçando. Muitas vezes nós procuramos. Quantas pessoas nós já vimos aí desperdiçar a vida e mesmo sem chegar à velhice, morre novo. Desperdiçou a oportunidade que Deus deu, as bênçãos que o Papai Celestial derrama para nós todo dia. É ou não é? Hoje pregando no culto de avivamento, o irmão Ademias transmitiu uma palavra excelente, de forma excepcional. E no finalzinho, só para poder encaixar no cenário, me veio à mente na hora que ele estava ministrando, e eu disse: nós planejamos tudo, nós imaginamos tudo. Aí eu usei até um exemplo, como se fosse a minha mãe. Disse assim: é o seguinte, meus amigos, a nossa mãe planeja tudo dentro de casa. Quando nós vimos o sol aparecer, aí de repente ela começa a planejar: hoje eu vou lavar roupa, hoje eu vou lavar pano grosso, toalha, lençol, rede, algo. O sol tá bom, então dá para enxugar. Aí começa a planejar: o sol tá bonito, lava tudo, estende, tá tudo para enxugar. Entra para dentro de casa para fazer o almoço, quando de repente cai uma chuva. E aí? Eu tenho certeza que se ela soubesse que iria cair chuva, não tinha lavado o pano grosso. Mas por que ela lavou? Porque ela não tem controle mesmo de alguns minutinhos depois. Ela não tem como saber. Eu e você, meu amigo, nós não temos como saber alguns minutos depois de sua vida. Se saber se você vai estar com vida ou se não vai estar. Pode até estar, mas saber se vai estar com saúde ou se um acidente vai acontecer e vai lhe atingir.
Ninguém sabe disso. Ou seja, questão de minutos, ninguém tem controle. E olhando para isso, ele ia desperdiçando, e a bênção aqui, aquilo que ele tinha adquirido, acabou. Então as bênçãos do papai também cessam em nossas vidas, para que nós venhamos enxergar a bondade de Deus e nos traga o arrependimento. Quando acaba, a Bíblia menciona no versículo 15, vou dar uma carreirinha aqui para não estourar o tempo, que ele foi cuidar de porcos. Para nós, normal, cuidar de porcos. É um cuidador, é alguém que cria, né? Gosta de carne, gosta de... para nós é normal, mas para judeu, você não faz ideia, meu querido. Talvez alguns já saibam. Porco, para judeu, é animal impuro, animal contaminado. Então, para um judeu chegar ao ponto de cuidar de porcos, é humilhação, meu querido. Era humilhação. Olha o que Jesus está dizendo. Ele desperdiça tudo e estava sendo humilhado. É a maior humilhação para o judeu. O judeu não podia nem comer porco, não podia criar porco. O porco era usado em sacrifício de outros deuses, enquanto os judeus usavam cordeiros, os outros, para adorar outros deuses, usavam porco. Então era humilhação aqui. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, quando você quer viver de longe da ordem do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, você está recebendo bênçãos, mas você começa a ir se distanciando de Deus. O filho foi embora. Depois vem um desperdício daquilo que Deus, mesmo estando afastado, Ele vai lhe entregando. Depois, como é que desperdiça isso? Na vida devassa, na vida entrega ao pecado. Depois vem a fome, vem a necessidade. E logo após, depois disso tudo, a falta de bênção. Aí vem a humilhação. Esse é o processo que o inimigo faz. Porque eu tenho certeza absoluta que se algum amigo seu, se o inimigo de nossas almas, possamos dizer assim, Satanás, chegue na sua frente dizendo: ei, vamos hoje para a festa que no final eu te mato. Eu duvido alguém sair sabendo disso. Olha, eu vou te levar hoje, no final tu vai morrer. Vamos lá? E alguém dizer: bora, eu vou. Ora, se eu não vou, top tudo. Tem nenhum que diga isso. Não tem, mas não tem mesmo. Então o inimigo não vai chegar dessa maneira. Ele vai aos poucos. Ele se distancia de Deus. Depois faz você desperdiçar as oportunidades que Deus está lhe dando, as bênçãos. Na vida devassa. Logo depois vai vir fome, vai vir necessidade, vai começar as aflições da vida, turbulência familiar. Muitas das vezes pode causar até separação. Muitas das vezes vai faltar alimento. Pode faltar tudo na família, se for casado. Se não for, vem um desperdício maior ainda. Porque lá fora eu estava conversando com o irmão Antemias há pouco tempo, antes do culto começar, e dizendo para ele: rapaz, depois que eu voltei para Cristo e comecei a analisar o que eu gastava de dinheiro estando afastado, era muita coisa. Se você parar para pensar o que você gastava por semana, não é brincadeira não, é desperdício mesmo. Se fosse hoje eu não faria. Eu disse para ele que eu só comecei a analisar depois que eu passei a ser crente em Cristo Jesus. Porque quando você está nessa vida, se você analisar, você abandonava. E você não pensa nisso. Mas ele começa a desperdiçar a vida sem Deus. Mas olha a diferença da vida com Deus. Enquanto a vida sem Deus, a distância, na vida com Deus, a aproximação. E quando na vida sem Deus há desperdício, na vida com Deus há proveito daquilo que Deus dá. E quando a vida sem Deus, ela é devassa, a vida com Deus é vida em abundância. E quando a vida sem Deus, ela traz fome e necessidade, a vida com Deus traz alimento e fartura, tanto físico como na alma. A vida sem Deus é falta de bênção, e a vida com Deus são as janelas do céu aberto para você e para a sua família. Olha aí a diferença um com o outro, o contraste aqui. Olha só. Aí você começa a analisar, começa a olhar para o cenário. Jesus mostrando para eles que o importante da missão de Jesus era trazer aqueles ao arrependimento e aproximação.
Eles estavam imaginando que Jesus estava junto com ele na devassidão. Como é que você ganha um pecador? É só dentro da igreja ou é falando com ele? É conversando com ele. Como é que você ganha alguém para Cristo? É só dentro da igreja ou é conversando com alguém que não conheceu a Cristo ainda? É conversando com quem não é crente. É atraindo para a igreja. Mas olha só, ele curtia nas festas em Roma, possivelmente em Antioquia também. Não estou dizendo que ele foi para lá, a Bíblia não menciona, mas olhando para o cenário, era esses locais onde tinha as grandes festas. Então, quem vive em Antioquia, curtindo em Antioquia, não é filho de Deus. Quem vive curtindo a vida em Síria, não é filho de Deus. Quem curte a vida analisando no contexto de Egito, também não é filho de Deus. Quem vive a sua vida aproximando-se de Roma, se afasta de Deus, não é filho de Deus. Quem vive a vida na Babilônia também não é filho de Deus, é distante de Deus. O que é importante para nós é se apegar com a cruz, que aí sim nós somos filhos de Deus. Aí sim nós nos aproximamos de Deus. Porque viver da cruz, chegar até a cruz. Como é que nós chegamos na cruz, igreja? Como é que nós chegamos à cruz, meu irmão? É compreendendo a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem da cruz não é uma mensagem específica e isolada das outras, não. A fala de Cristo já nos mostra e faz nós compreender de uma maneira extraordinária o que foi que Cristo bradou na cruz: Pai, está consumado. O que é isso? É o fim de toda a mensagem. A cruz é o fim de toda a mensagem de libertação. A cruz é o fim de toda a mensagem de arrependimento. A cruz é o fim de toda a mensagem de Cristo Jesus falar daquilo. Ele só falou o que Deus mandou ele falar. Então a cruz é o fim. Se você se arrepende na pregação do Evangelho, você é liberto e lavado pelo sangue que foi derramado na cruz. A cruz é a consumação de toda a mensagem. Então é importante nós viver pertinho da cruz, pertinho de Jesus, perto do seu sacrifício. Mas vamos para o verso 17. E aqui é onde começa a ser mais extraordinária a mensagem. Porque a Bíblia diz que depois que ele vive tudo isso, ele teve a oportunidade de cair em si, de pensar, de refletir. A Bíblia diz: caindo em si, foi que ele tomou a decisão de voltar. Tem muitas das vezes, meu amigo, nós não vamos ter essa oportunidade de cair em si. Mas eu lhe garanto que só por você ter vindo a esse culto, este dia, a noite deste dia, é a oportunidade de você cair em si e de refletir, que Deus está lhe dando. Quando ele caiu em si, que ele refletiu, foi que ele tomou a decisão de voltar. E a Bíblia diz no verso 18, que ele analisando diz, pensando como é que ele ia chegar até o Pai, ao pai dele, e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Essa é a fala de Jesus do filho pródigo. Mas o que é que ele quer dizer aos céus e perante ti, o filho pródigo falando para o seu pai? A figura do pai aqui tem a representatividade de Deus, e os céus é o seu trono, o seu reino, sua morada. Quando nós analisamos, caímos em si, refletimos, é importante saber que nós pecamos contra Deus e contra todo o seu poder de governo, porque nós preferimos abandonar a vontade de Deus. E Paulo diz, se eu não me engano em Romanos, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas as nossas vontades pode até ser diversão, mas nunca será alegria. Alegria é gozo do Espírito na alma. E eu posso lhe afirmar, meu querido, eu posso até tentar lhe explicar
mas você só vai entender quando começar a viver. Eu posso tentar aqui ilustrar para você, mas é melhor viver. Você não faz ideia disso. Então ele cai em si, peca contra os céus, peca contra o Pai. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra o seu governo. Aí no verso 19, o que é que ele diz? Já não sou digno. Olha ele dizendo, olha olhando, eu já não sou mais digno. Eu não tenho mais direito a nada. Eu praticamente não tenho mais nem perdão. Ele tá imaginando, igreja, uma forma de tentar conseguir o perdão, sabendo que não tinha mais direito de nada. Porque o direito que ele tinha, ele já desperdiçou. O que ele tinha, ele não gastou. Então ele não tinha mais direito de nada. Aí o que é que ele está pensando? Eu já não tenho mais perdão. Eu já não tenho mais direito. Eu já não tenho mais salvação. Eu já não sou mais digno de ser chamado filho dele. Ou seja, acabou para mim. Eu não tenho mais direito. Aí sabe o que acontece, igreja? Aí vem Jesus. Aí entra Jesus no negócio. Porque nós não temos direito a mais nada, meu querido. Nós não tínhamos direito a mais nada. Nós já estávamos condenados ao pecado, à punição do pecado. Nós já estávamos condenados. Que direito nós tínhamos? Que oportunidade nós tínhamos? Vamos se arrepender como? Se arrepender a quem? Porque se Deus é justo, justo ele julga com justiça. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Justo é justo, o nome já está dizendo. Então, como nós iríamos chegar até Deus e pedir perdão? Nós não éramos mais dignos, nós não tínhamos mais direito de nada, nós já estávamos sem perdão. Aí vem Jesus no negócio. Aí Jesus vem à terra. Aí Jesus diz assim: espera aí que agora vai ter um jeitozinho aí. Agora tem um jeito. Ele tinha culpa, ele tinha, não tinha mais perdão. Aí Jesus vai e vem uma palavrazinha, né? Presbítero para vocês. Tetelestai, né? Tetelestai. Está pago. Está consumado. Era dívida. Está na cruz. Aí Jesus entra no negócio. Nós não tínhamos mais direito de nada, igreja. Aí Jesus entra. Aí Jesus vem no nosso meio. Jesus habita entre nós. Jesus começa a ensinar. Jesus está dizendo: olha, eles não têm mais direito. Realmente não têm, é pecadores. Mas eu estou aqui. Eu estou transmitindo uma mensagem. Eu cheguei para resolver o que vocês não tinham mais poder de resolver. Aí Jesus vem. E olha o que é que diz Deuteronômio 21:18. Analisando o contexto do filho rebelde aqui, ó. Deuteronômio 21, a partir do versículo 18, diz assim, ó: pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, no lugar de julgamento, em praça pública. Quem é que merecia isso? O filho rebelde. Mas quem foi que foi? Jesus. Vamos continuar. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens da cidade o matarão, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Aí vem 22, Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido algum crime, e o corpo for pendurado num poste de madeira, e não deixe que o corpo fique ali durante a noite, é preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Jesus foi humilhado em praça pública.
Jesus entrou no negócio, Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado, Jesus foi cuspido, Jesus foi chicoteado, Jesus amargurou-se, recebendo todo o pecado e todo aquele castigo que nós tínhamos que receber. Jesus veio, foi pendurado, estava chegando perto do sábado especial. Aí chega José de Arimateia: me permita sepultar o corpo, para não ficar aqui no sábado. Me permita, por gentileza. É permitido. Eles levam Jesus, sepultam Jesus. Aí entra Davi, mesmo assim. Davi disse: o meu Deus, o meu Senhor, não deixará o meu santo vir à decomposição. Davi era profeta, igreja. Pedro fala isso em Atos capítulo 2. Assim dele disse Davi, que o meu santo não verá a decomposição. Por quê? Porque Jesus em nada pecou. Os nossos pecados ficaram na cruz, ficaram prego na cruz, pregado lá. Da mesma forma que pregaram o martelo na mão de Jesus, é como se aqueles martelos estivessem segurando a minha culpa e a sua culpa. Porque Jesus não ficou lá. Jesus ressuscitou e já está no céu. Mas os nossos pecados ainda continuam pregados lá. Só Jesus, Ele é o caminho de volta à reconciliação. Você sabia disso? O texto também fala. Como, Osmar, que o texto fala isso? No verso 20, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi para o Pai. A Bíblia diz que o Pai avistou de longe. Ele avistou de longe, ou seja, não tinha nem entrado na fazenda. Aonde foi que o Pai avistou? No caminho. E o caminho você sabe quem é já. Antes de passar pela porta, a porta você também já sabe quem é. Antes de passar pela porta da entrada da fazenda, a Bíblia diz que o Pai avistou. Lá vem ele no caminho. Lá vem meu filho voltando. Lá no final ele diz: o filho que tinha se perdido e foi achado. Aquele que estava morto e reviveu. Voltando no caminho, Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O filho pródigo, ele caiu em si, arrependeu-se do que tinha sido feito, mesmo sem perdão, resolveu voltar pelo caminho. Eu já andei nesse caminho e já voltei, continuo andando. O Pai me abençoou e me recebeu de volta. É importante você voltar por esse caminho também, meu amigo. Voltar através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Eu estou dizendo vai ao Pai, porque quem está falando sou eu. Mas Jesus disse vem ao Pai, porque o caminho era Ele. Jesus disse ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Ele era o caminho de ligar ao Pai. Ele tem conexão com o Pai. Eu não sou Jesus. Eu digo ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, se não for pela proteção de Jesus. Então mesmo longe, o Pai avista. E o que é que o Pai faz? Abraça e o beija. Meu amigo, sinta hoje o abraço do Pai e o beijo do Pai. Sinta o desejo hoje de receber de volta aquilo que o Senhor tem de especial para a sua vida, a salvação. Receba nesta noite a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor. Você que um dia já frequentou e se distanciou, receba hoje esse chamado de Deus. Por mais que direito nenhum eu tivesse, mas através de Jesus foi restituído, foi dado novo, vestes novas. Aquilo que ficou sujo na lama, cuidando de porco, Jesus deu uma vestimenta nova, porque porco vive em lama. Por mais que hoje em dia faça uma posticozinha bem bonitinha, de cimento e tudo, mas é preciso lavar, porque fede, tem um mau cheiro, aquilo fica entranhado em quem cuida.
Então, se antes eu praticamente bolei nessa lama junto com os porcos, porque o desejo dele era comer o que o porco comia. Então, se antes tinha esse desejo, Jesus me lavou, me entregou vestes novas. Aquilo que ficou sujeira, está esquecido, ele nem vai lembrar. Por que você vai lembrar, meu amigo? A decisão tem que ser sua. Cair em si e dizer: eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra a sua autoridade, eu não sou digno, mas através de Cristo Jesus eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Através de Jesus eu vou encontrar meu pai de volta. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, é através de mim que eles vão voltar. É através de mim que eles vão ter um encontro com o Pai novamente. Aí eu vou encerrar aqui, voltando para a primeira parábola. Não fugindo dessa, porque é uma em sequência. A primeira parábola é uma ovelha que se perde fora. A segunda parábola é algo que se perde dentro de casa. E a terceira parábola é algo que vai porque quis ir embora. O interessante é que na primeira parábola, a Bíblia disse que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Eu já promovi essa festa um dia. Hoje pode ser você. O seu nome ser o motivo de ter uma festa no céu. Olha que bênção. Eu já não posso mais ter essa oportunidade. Só se eu saísse e voltasse. Eu não sou doido. Eu não sou maluco. Mas você tem a oportunidade de promover uma festa no céu. Olha que maravilhoso. Você ser o motivo de uma festa no céu. A segunda parábola diz que também houve uma festa por ter encontrado aquilo que se havia perdido. A terceira termina com o pai falando para o filho mais velho que o filho mais novo tinha voltado, que estava tendo uma festa pelo retorno dele. Mas o pai saiu para convencer o filho mais velho, para dizer qual era o motivo da festa. Então, igreja, a festa maior é quando o pecador se arrepende. E por incrível que pareça, nós devemos nos alegrar e também festejar juntamente com eles o retorno de alguém que um dia já foi, mas se afastou, e pelo caminho que é Jesus Cristo retornar ao Pai. Meu querido, meu amigo, hoje é essa oportunidade que você tem. Se você deseja hoje retornar ao Pai como filho pródigo, a oportunidade está aberta. Porque o desperdício dessa vida e das bênçãos que o Pai te dá todo dia, a oportunidade de acordar pela manhã cedo, de ouvir os cântaros do pássaro, de ver o sol raiando, de tomar banho até de chuva, de se alimentar, de respirar o oxigênio. Lembrei agora do pastor, se não me engano é Anselmo, né? Lá do Cantagalo. É Selmo, né? Selmo. Ele disse que tem um amigo, para encerrar, ele disse que tem um amigo que morava, eu acho que ou é em Portugal ou era na Itália. Ele disse que tem um amigo que morava lá, ele tinha até uma certa condição. E ele disse que no período da Covid, meus irmãos, ele precisou tomar oxigênio. E lá precisou ser entubado. E ele conseguiu vencer. E ao vencer, quando eu tinha recebido a alta, o pastor estava dizendo que veio de lá, do hospital, a conta para ele pagar. Porque lá é pago. Lá tudo é pago. Tudo em hospital você tem que pagar. Então chegou para ele a conta para pagar. Quando ele recebeu a conta, o irmão disse que ele começou a chorar. Chorava que soluçava. Aí o médico disse: o que foi, rapaz? Você já conseguiu se salvar, já conseguiu, tá aí, livrou-se da Covid. Tá chorando por quê? Você não tem condição de pagar não? Aí eu fico imaginando, né? Que se ele não tivesse, a sensibilidade do povo era tamanha por aquela pandemia, que com certeza o hospital iria proporcionar um parcelamento, alguma coisa para ele conseguir pagar.
Aí o homem chorando que solução disse: não, a questão não é eu não conseguir pagar, eu tenho condição de pagar. A questão é que meu Deus sempre me deu oxigênio desde novo e Ele nunca cobrou nada. E hoje eu precisei de poucos tempos e está vindo a cobrança do hospital. Meu amigo, Deus sempre derrama bênção para você e Ele nunca cobra nada. É importante nós reconhecer e voltarmos para um lugar onde nunca deveríamos ter saído. Você nasceu sem pecado, você nasceu puro, criança santa. Todo mundo diz, criança é um anjo, né? Não tem pecado, não tem malícia, mas foi crescendo, foi tendo maturidade, começou a se envolver com o que é errado. É difícil o ser humano tentar escapar. Não tem, meu querido, não tem. Só Jesus. Todos nós erramos, todos nós pecamos. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Só que através de Jesus você tem o direito ao perdão. Entregue-se a Jesus hoje. A oportunidade é hoje, enquanto você escuta a sua mensagem. Amém e graças a Deus. Eis a mensagem vinda lá de cima, para você que desprezou Jesus. Tu preferiste abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz. Lá na igreja que tu congregavas, o teu lugar ainda vazio está, mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando para você voltar. No dia que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu. Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda um instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta, filho meu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta, filho meu. Aleluia, Deus. Tem mais alguma vida para Jesus? Para reconciliar, para voltar para o Senhor? Glória a Deus, aqui já chegou uma. E se tiver mais alguém que queira reconciliar, renovar a aliança com o Senhor, tenha a oportunidade de fazer isto hoje. Glória a Jesus, aleluia.